Então, novamente, sejam bem-vindos. Eu sou a Sara, estou ajudando na mediação desse curso. Vocês são muito bem-vindos. Espero que esse curso possa alcançar muitas outras pessoas e possa abençoar, né? Não só pessoas do NPC, mas de tantas outras organizações que têm feito a diferença e que têm ah, abençoado e que têm feito o reino dos céus crescer. Bom dia, então, oficialmente. Que legal, a gente tem muita gente da MPC, pessoas de outras missões, porque Missões em Suas Mãos tem uma lista de transmissão infinita do Júlio Heleno, e aí ele deu uma divulgada nesse curso. Então, a gente tem pessoas aqui também que não são da MPC, mas vocês sabem, esse é um treinamento da MPC, onde a gente vai desenvolver um assunto que já é falado já há algum tempo dentro da Mocidade para Cristo. Então, eu não sei quantos de vocês estão entrando em contato com esse conceito, com essa ideia de equipe nuclear pela primeira vez, mas nós tivemos o cuidado lá no nosso grupo de compartilhar 2 vídeos para que vocês não chegassem assim tão perdidos, especialmente para quem não vem acompanhando essa linguagem, né, que a gente usa muito na NPC, e poder ter uma ideia melhor. Porque aqui, gente, para essa aula, a minha intenção era trazer algumas coisas novas, né? O que está lá na internet, no YouTube, está disponível para você ver quantas vezes quiser, mas eu queria trazer um conteúdo um pouco novo. E eu fiquei pensando em como dar uma incrementada em alguns desses conceitos, certo? Mas eu quero que você que está aí com seu chat engatilhado, escreva para mim qual que é a sua definição de equipe nuclear. O que é uma equipe nuclear? Escreve aí que eu quero ler. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos interagir aqui um pouquinho. Acho que é a equipe principal. Vocês vão escrevendo e eu vou lendo aqui. Bom dia, desculpe o atraso. Bom dia, Edna. Edina. Edina. Vamos lá, gente, escreve aí. De onde fluem os demais membros da equipe? Quem olha no celular é ruim de digitar, né? Mas vamos lá. É a equipe que compartilha as tarefas e decisões. Aí o grupo menor mais estratégico que conduz as atividades da missão na cidade. A equipe planejadora para que tudo aconteça. É um grupo de líderes e supervisores que coordenam os outros. Eu acho que aqui era cerne do movimento, ficou carne, mas acho que é cerne. É um trabalho em rede de conexões. Nossa, que ficou chique. Até com letra maiúscula. O que mais? Mais alguém vai colocar? Gente, é mais ou menos isso aí. Toda a organização da missão na cidade, a equipe responsável por fazer o trabalho fluir, compartilhar tarefas, fazer o trabalho avançar e consolidar. A Laodiceia falou do probleminha aqui, tudo bem. Fique em paz, seja bem-vinda. Ok, gente. Então, deixa eu seguir aqui. Vamos trabalhar com a seguinte definição, ok? Pensa assim, nós já temos muito claro na nossa mente essa relação entre o líder e o liderado, o líder e a sua equipe. Então, quando eu entrei na MPC, com a minha experiência na minha igreja, e observando assim, de maneira geral, o líder era sempre aquela pessoa que estava lá, né, à frente, com o comando, com a direção, com a responsabilidade de fazer algum tipo de trabalho andar para frente, certo? É o líder. Então, quando eu entrei na MPC, o líder na cidade chamava secretário executivo local. E era o secretário executivo local, o líder da cidade, que era responsável pelo trabalho. Ele tinha que mobilizar uma equipe e coordenar todo o trabalho. Só que a gente foi percebendo a fragilidade dessa visão de liderança, que é você liderando sozinho. E aí a gente começou a trabalhar a ideia do vice-líder, para esse líder não ficar tão solitário. E ao longo dos anos, encurtando uma longa história, a gente acabou entendendo que a melhor maneira de liderar trabalhos, não só na MPC, mas em outros contextos,
É um modelo onde a gente não tem um líder liderando sozinho, mas um líder com um pequeno grupo de líderes liderando juntos aquele projeto, aquele ministério, até mesmo aquela igreja. Esse modelo do pastor sozinho tendo que ser administrador, pregador, visitador, ele tem que ter todos os dons nele sozinho. Esse não é o modelo bíblico, como a gente já vai ver daqui a pouco. Então, a equipe nuclear é aquele grupo de pessoas que está no núcleo. Um dos vídeos fala sobre isso, né? É o núcleo duro da equipe, mas é um grupo de pessoas que lidera junto aquele trabalho. Como alguns de vocês falaram, compartilha decisões, compartilha planejamento. É nesse sentido aqui que a gente está usando a expressão equipe nuclear, que pode ser também chamada de equipe de liderança, onde a liderança é compartilhada, certo? E isso vai mexer com alguns conceitos na nossa mente, porque nós estamos muito acostumados com o líder liderando sozinho. Então, é um novo paradigma, é um novo modelo, é uma nova forma de entender a liderança de um trabalho, de um projeto. Certo, gente? Bom, então, gente, hoje meu objetivo com vocês é percorrer essas 5 ideias diferentes. Eu vou meio que dar um tiro para cada lado aqui, certo? Para cobrir 5 aspectos desse conceito de equipe nuclear. Como eu já falei, vou tentar trazer alguns elementos novos aí que vocês não assistiram no vídeo. Uma outra coisa pode repetir, porque realmente é muito importante. Então, eu vou passear aqui. Eu vou tentar, para não extrapolar nosso tempo, não ficar mais de 10 minutos em cada tópico, mas eu queria que você, que está aí com caneta e papel, fosse tomando nota do que mais chama a sua atenção. E, principalmente, se eu falar alguma coisa que você sente que toca muito a sua própria liderança, áreas de crescimento, porque a ideia, então, é no final dessa rápida exposição, vocês terem um tempinho para identificar pelo menos um aspecto de tudo que vai ser falado aqui que você precisa trabalhar, desenvolver, melhorar, se movimentar, certo? Talvez algo para ser corrigido, algo que precisa ser mais estimulado e encorajado na sua liderança. Eu estou entendendo que vocês que estão aqui são líderes ou são membros de equipe nuclear. Então, a gente vai aqui consolidando essa visão, esse paradigma, essa perspectiva de liderança, certo? Vamos então começar falando, gente, sobre esse primeiro ponto, que é o valor da liderança compartilhada. Então, por que que nós temos defendido essa perspectiva de liderança, ou seja, nada do líder liderando sozinho? Por que que ele vai envolver um pequeno grupo de pessoas, como a gente tem falado, 5 pessoas, 6, não mais do que 8, 9, porque quando o grupo fica grande, ele fica improdutivo, então tem que ser um grupo pequeno mesmo, de pessoas que vão liderar junto com ele. Então, a primeira coisa é que com esse modelo, a gente desenvolve mais líderes. Então, quando eu tenho mais pessoas comigo, aprendendo a liderar, aprendendo a assumir responsabilidades, eu estou me tornando um capacitador. E eu entendo que o líder, ele muito mais do que aquela pessoa que está no comando, é aquela pessoa que desenvolve outros líderes. Então, fica aí a primeira ideia, é que líder, ele é um desenvolvedor de líderes, e a gente tem isso muito claro no próprio ministério de Jesus, né? O plano mestre de Jesus envolvia não apenas pregar para multidões, mas fazer discípulos e formar líderes. Então, Jesus tinha o foco de desenvolvimento de liderança, e a liderança compartilhada, ela gera oportunidade de outras pessoas que estão caminhando com aquele líder se desenvolverem também como líderes. Porque se o líder sozinho é o único que exerce liderança e não dá espaço para outras pessoas, ele está deixando de fazer a principal tarefa dele, que é multiplicar líderes, né? Que é ter discípulos líderes. Então, liderar e formar líderes, e a liderança compartilhada é esse contexto, esse espaço, esse lugar onde essas pessoas podem crescer, né? E, consequentemente, uma vantagem maravilhosa é porque a gente oferece longevidade, sustentabilidade para o trabalho. Então, se eu estou o tempo todo treinando novos líderes, se eu estou dando oportunidade de outras pessoas ao meu redor liderarem junto comigo, no momento em que eu precisar sair daquela função, eu tenho 2 ou 3 pessoas que eu posso lançar a mão para dar sequência a esse trabalho. Pessoas que já entendem a dinâmica, já aprenderam o que é tomar decisões, né, aprenderam com o meu exemplo, o amor que eu tenho por aquela causa. Então eu estou influenciando pessoas que são capacitadas a continuar. É interessante porque Moisés, na caminhada dele, ele tinha não uma equipe de liderança, mas ele tinha ali Josué o tempo todo com ele, né, e chegou um momento onde ele precisou sair de cena, ele tinha ninguém
que caminhou todo aquele tempo ali com ele e que testemunhou coisas muito importantes para a missão que ele teria a seguir. Então, muitas vezes a gente sai de uma função e não tem ninguém para seguir porque a gente não investiu tempo formando líderes. E a vida da gente é dinâmica, a gente está em movimento, a gente está o tempo todo se movendo de um lugar para o outro. Então, nós não somos eternos nessa posição que a gente ocupa hoje, né? Então, a gente, inclusive, às vezes a gente quer mesmo ir para um outro campo, a gente sente o Espírito Santo nos conduzindo em outra direção. Quem é que vai continuar aquele trabalho? Quando eu já faço um trabalho que eu envolvo outras pessoas desde o começo, né, a possibilidade do trabalho não morrer é muito maior. Quando a gente fala chance, é porque a gente não tem 100% de garantia, né, mas pelo menos a gente fez um bom trabalho no sentido de dar essa longevidade para a missão. E aqui eu quero trazer um conceito que eu acho que super justifica essa ideia e a importância da liderança compartilhada. Eu sei que não é novidade a gente falar do conselho de Jetro para Moisés, mas eu fiquei com muita vontade de ler esse texto com vocês, é um texto grande, mas eu destaquei alguns pontos, porque eu acho fantástico, gente. Essa é a ideia, né? Um líder que chama outras pessoas para liderar junto, ele vai ter um trabalho de desenvolver, mas ao mesmo tempo, ele vai ter a alegria de poder compartilhar a carga e não ficar sozinho na liderança. Então vamos lembrar da historinha ali, né, desse texto? Então, vou ler aqui, você me ouve, me acompanha. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até a cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo esse povo espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu o consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho, líder solitário. Agora ouça-me. Eu lhe daria um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Ok, você continua sendo líder, você tem um papel importante, você tem um chamado para essa função. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Olha aí o perfil, hein? A gente vai falar sobre o perfil já já. Aqui a gente já começa a ver, né, quais são as pessoas que a gente vai buscar para a equipe nuclear. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Então tá aí, gente, a ideia, né? Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar a dificuldade e esse povo voltará para casa satisfeito. Porque veja bem, não só Moisés estava sobrecarregado, mas as pessoas não estavam sendo atendidas, porque ele sozinho não ia dar conta de tudo. Moisés aceitou o conselho do sogro. Olha só, gente, a humildade de Moisés, né? E fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples eles mesmos resolviam. Então Moisés e seus sogros se despediram e este voltou para a sua terra. Que coisa linda, né? Quantos princípios aqui nessa passagem. Mas o principal que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente, quando está fazendo uma função sozinho de liderança, a carga ela é muito pesada. A gente não está aqui dizendo que não existe um líder principal. A proposta é que esse líder compartilhe, envolva pessoas com critérios bem claros, definidos, para poderem atender melhor ao serviço. E a carga, ela é dividida. E, finalmente, gente, nesse primeiro tópico, eu quero lembrar que nós somos dependentes uns dos outros. Deus não nos deu todos os dons, Deus não nos capacitou para fazer todas as tarefas. Ele distribuiu isso no corpo. Quando você chama pessoas para liderarem junto com você, vocês estão juntos fazendo muito melhor do que o que você faria se estivesse liderando sozinho. Então, vamos lembrar aqui da passagem? Textos bem conhecidos, né? Então, temos os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? São pessoas que Deus levanta
para capacitar o corpo de Cristo, são capacitadores. Então, eu gosto muito de pensar que são líderes e os líderes são capacitadores. E eles receberam de Deus dons especiais, capacidades especiais a fim de servir a igreja, edificar a igreja à semelhança de Cristo. Esse é o contexto da passagem. Então, olha só, eu visualizo nesse versículo aí um modelo de liderança compartilhada, né, de uma liderança onde o pastor, ele não está sozinho tendo que ser apóstolo, mestre, profeta e evangelista. Ele tem pessoas diferentes ali e aquele grupo de pessoas juntos exercem o ministério do corpo de Cristo. Em Romanos a gente também tem aquela passagem muito conhecida, né, do corpo com muitos membros, membros que estão ligados uns aos outros, cada um tem determinado dom. E aí, ó, a segunda parte, que legal. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Aí você pensa, puxa, então só vai dar ânimo quem tem o dom do ânimo, né? Não é assim. É claro que todos nós fazemos um pouquinho de cada e temos que fazer, mas algumas coisas ardem no nosso coração, algumas coisas estão alinhadas com a nossa personalidade, com o perfil, a maneira como Deus nos fez, e é ali que a gente vai florescer, né, e fluir de maneira, assim, até quase natural. Então, faça aquilo que Deus fez você para ser, seja quem Deus fez você, né, a forma como Deus criou você, e entenda que naquilo que você não é bom, o teu irmão é. Então a gente aprende a caminhar nessa interdependência. Então essa é uma palavra muito boa, sei que vai ficar fazendo barulho, não vai ser bom. É uma palavra muito boa para a gente lembrar esse conceito de que a interdependência, né, é o centro da ideia da equipe nuclear. Então são pessoas que precisam uma das outras. Então a gente, como líder, vai ter as nossas lacunas reduzidas. Naquilo que eu não sou bom, eu tenho outros que podem me ajudar. E quando a gente falar do DISC, dos perfis, isso vai ficar bastante evidente também, da perspectiva de perfil. Ok, vamos para o nosso segundo ponto aqui, que é o perfil da equipe nuclear, né? Do líder, desculpa. Eu fiquei pensando em algumas coisas muito importantes, porque quando a gente começa a falar sobre compartilhar liderança, a gente está falando de poder, a gente está falando de humildade. Então, eu quero trazer uns textos aqui que apontam para a gente essa questão, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro lugar, gente, o líder de uma equipe nuclear, ele só vai conseguir fazer o trabalho dele se ele abandonar toda a tendência personalista. A gente conhece, a gente convive e a gente testemunha muitas lideranças que são personalistas. O que eu quero dizer? As coisas são definidas de acordo com o jeito da pessoa. Todo mundo tem que aceitar a forma dessa pessoa fazer as coisas, ou a sua opinião pessoal, ou as suas preferências. Então, é uma liderança que reflete muito o indivíduo, né? Em tudo que vai ser feito ali. E o grupo tem que seguir aquela personalidade. Então, os holofotes estão no líder. Então, para você liderar uma equipe nuclear, você precisa sair desse lugar. Não dá para você ser um líder personalista e ter uma equipe nuclear. Não vai dar certo. E aí eu lembrei de um texto muitíssimo interessante, que está em Mateus 23, quando Jesus fala assim: mas vocês não devem ser chamados rabis ou mestres, né? Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Meu Deus do céu, dei o nó na cabeça de alguém aqui, mas não fui eu, foi Jesus que deu o nó na sua cabeça, né? Mas vamos lá, todo o texto precisa ser entendido o contexto. Então, vocês devem se lembrar, se não, né, saibam que esse texto, esses versículos estão no capítulo 23, em que Jesus está ali dando uma cipuada nos fariseus, nos líderes religiosos. Então, Jesus, nesse contexto, ele está combatendo o exibicionismo daqueles líderes, né? A hipocrisia deles. Então, ele fala muito sobre isso. Então, nesse contexto do exibicionismo, desse ego inflado, Jesus está falando: olha, vamos parar com esse negócio. Nós somos irmãos, né? Quem tem que ser exaltado aqui é Deus, não é nenhum de vocês. Então, é claro que a gente tem aqui uma espécie de
Jesus está dando uma ênfase muito grande em coisas que depois na Bíblia a gente vai ver são tratadas com mais tranquilidade. Tá tudo bem você ser o pai espiritual, existem os mestres e tudo. Então aqui não é ao pé da letra no sentido de que nunca jamais vou chamar uma pessoa de mestre, de chefe, de pai, certo? Então no contexto, o contexto aqui é que Jesus está querendo chamar atenção para o perigo enorme que existe para quando você está na função de liderança, de você querer que os holofotes fiquem em vocês, que as pessoas estejam sempre colocando o tapete vermelho para você passar, certo? O Greg Crochel, ele fala num podcast dele, algo muito interessante, ele fala sobre hábitos que os líderes precisam desenvolver, e um dos hábitos que ele fala é você primeiro, you first, que a gente, como líder, tem uma tendência muito grande a estar sempre. Existe uma tendência no contexto da liderança do líder estar sendo sempre servido, né? As pessoas querem nos agradar. Então, elas estão sempre nos servindo, a gente está sempre com o microfone na mão, a gente está sempre com a oportunidade de dar a palavra. E essa é uma área de grande tentação para todo líder. Você pode falar assim: eu não sou hipócrita igual os fariseus, eu não sou um exibicionista como os fariseus, mas a gente tem uma grande tentação de ir ocupando esse lugar de honra e de privilégio, e isso pode inflar o nosso ego e nos fazer querer dominar as pessoas que a gente lidera. Então, o líder personalista, ele é essa pessoa, assim, geralmente muito carismático e que corre o grande risco de querer trabalhar para proteger a sua reputação ou manter a sua visibilidade, ainda mais numa era de influencers que querem ter muitos seguidores, então você faz de tudo para você estar ali, para as pessoas te verem, para você ficar famoso. Então, isso é uma coisa que vai totalmente contra a nossa perspectiva de um líder de equipe nuclear, porque ele vai compartilhar, porque ele não está preocupado com a sua posição, como a gente já vai ver aqui nas próximas slides, certo? Então, acho que deu para entender o que eu quero dizer com o líder personalista e do perigo que existe da gente cair nessa tentação de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Não vai dar. O líder da equipe nuclear, ele é o formador de heróis. Então, aqui eu estou pegando emprestado o título desse livro aqui, né? Eu estou com ele aqui também. Esse é um livro muito, muito legal, que trabalha vários desses conceitos que a gente também a gente fala dentro da MPC, né, e de outros contextos também sobre a formação de líderes. Então, formador de heróis, né, na perspectiva aqui, deixa eu ler aqui. Fazendo heróis é um líder que deixa de ser herói para fazer outros heróis no desenrolar da história de Deus. Então, o formador de heróis é o cara que não está tão preocupado que o nome dele vai sair lá no evento, ele está preocupado em trazer pessoas para a evidência. O fazedor de heróis, o formador de heróis, ele dá um passo para trás para dar oportunidade de outros crescerem. Ele tem mais prazer em levantar líderes, em levantar pessoas, do que ele ficar o tempo todo ali no controle da cena, né? E interessante que ele cita no livro, ele lembra, né, que Jesus disse aos seus seguidores que ele estava investindo na vida deles para que eles pudessem fazer coisas maiores do que ele. É muito doido esse texto de João 14:12, porque Jesus fala isso: eu vou para o Pai e vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Não é ficar mais famoso que Jesus, né? Porque ele é o nosso Messias, ele é nosso Deus, Senhor, e tudo nós fazemos para a glória do Senhor Jesus. Então ele não está falando a respeito da glória dele, ele está falando do escopo da missão, da multiplicação. Jesus estava investindo em 12 discípulos e cada um deles ia acabar fazendo muito, muito, muito mais do que eles, que era espalhar o evangelho e fazer multidões de discípulos, né? Que literalmente foi o que aconteceu. Mas o tempo que Jesus investiu neles é porque ele via essa capacidade deles crescerem e florescerem. Então, a gente, pensando nesse modelo de liderança de Jesus, a gente precisa estar disposto, como líder de equipe nuclear, a dar um passinho para trás, para que as pessoas que estão trabalhando com a gente possam crescer e, quem sabe, se tornar melhores que a gente, né, mais famosas que a gente. Na MPC, a gente tem um exemplo super legal do Torre Johnson, né? Torre Johnson foi o primeiro presidente da MPC Internacional, nomeado em 1945, e foi ele que trouxe o Billy Graham para ser obreiro da MPC. Billy Graham era um jovem pastor, que foi convidado pelo Torre Johnson para ser o primeiro obreiro da NPC, quando a NPC surgiu lá na década de 40. E quem conhece Torre Johnson? Ninguém conhece, só o povo da NPC conhece. Mas o Billy Graham todo mundo conhece. É mais ou menos isso. O Torre Johnson foi um grande formador de heróis, né? Então vamos lá. Terceira ideia aqui é que para você liderar uma equipe nuclear, você não pode ficar com medo de perder o cargo. Né, então todo mundo conhece a história de pastores, que quando alguém vai crescendo, quando um líder grande ali, com grande potencial vai crescendo, ele dá um jeito de cortar as asas, de sufocar, de sabotar, porque está com medo de perder a posição dele. Então, um líder de equipe nuclear, ele não está apegado à função,
ele não está apegado a títulos, ele lidera com coração de servo, certo? Mais uma vez, tudo é sobre Jesus, o seu reino, sua glória. Não é sobre mim. Não é sobre a minha opinião, sobre a minha maneira de fazer as coisas, não é sobre a minha fama, é sobre Jesus. E eu não estou preocupada de perder o cargo. Então, a gente tinha os discípulos lá super querendo ficar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus, querendo ser famosinho, querendo ser, né, o primeiro-ministro. Jesus falou: "Ó, não é assim não. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então, no mundo é desse jeito mesmo, né? Só que aqui no nosso reino é de outra forma, é invertido. Quem quiser se tornar importante vai ser o servo. Quem quer ser o primeiro vai ser escravo de todos. Porque eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Então, Jesus ele vem como exemplo desse servo, desse líder servo, que serve a todos, né? Tem um livro que eu gosto demais, chamado O Último Degrau da Liderança. O último degrau da liderança é você lavando os pés das pessoas, né? Então, o líder no reino de Deus não é o cara que domina todo mundo e que é servido por todo mundo e que se agarra no título, no cargo, porque está tão preocupado com seu status, é totalmente invertido. Então, esse conceito ele é essencial para a gente conseguir ter uma equipe nuclear, liderar líderes, porque a gente vai servir essas pessoas, a gente quer desenvolver essas pessoas. A gente não está com medo de perder o cargo, a gente não está com medo de deixar de ser o líder, porque não é sobre nós, é sobre Jesus e sobre a sua missão nessa terra. Amém? Outro texto que eu gosto demais, gente, está ali, ó, 1 Pedro 5. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Vamos lá. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, gente, não é dominar, não é ganância, não é sobre você, sobre eu, sobre o que as pessoas vão achar da gente. A gente quer servir, né? A gente quer ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E para terminar esse ponto, a prioridade desse líder é a saúde da sua equipe nuclear. Então eu falei lá no primeiro tópico que a principal função, missão, sei lá, 80% do trabalho de um líder é formar outros líderes. E o nosso trabalho como líder de equipe nuclear é ter o foco na nossa equipe de líderes. É claro que muitas vezes o líder vai precisar fazer vários trabalhos com os outros grupos de pessoa, né? Os outros voluntários, a comunidade, tá certo. Mas quanto mais eu vou eu gastar tempo investindo na minha equipe nuclear, quanto mais eu estiver atento para a saúde dessa equipe, e a gente vai falar lá no final o que eu estou chamando de saúde de equipe nuclear, né? Melhor é o meu trabalho, o resultado disso, porque eu estou investindo em pessoas chaves estratégicas e a minha influência vai se tornando exponencial, né, no melhor sentido, porque eu estou capacitando o núcleo. A ideia do núcleo é muito interessante, quando você pensa na célula, né, a condição do núcleo da célula determina a saúde da célula. Então, o que acontece ali influencia, reflete em toda a saúde dessa célula. Então, o núcleo ele é muito estratégico, ele é muito importante. Então, o foco desse líder é cuidar dessa equipe, é garantir que ela esteja bem. Quando ele começa a negligenciar isso, depois o corpo todo sofre. Essa ideia a gente vai poder desenvolver daqui a pouco um pouco mais, certo? Ó, eu acho que eu estou ainda conseguindo ficar no nosso tempo aqui. Terceiro ponto, Ai, como falar. Oi. só voltando aqui, eu acho que eu mandei uma pergunta no chat, mas acho que você não viu. Que eu acho, você pode voltar, Salvador? Isso. Esse tópico ele é importantíssimo. Eu achei realmente excelente o resumo, mas eu tenho uma dúvida de que, assim, como que a gente pode saber se nós temos essa tendência a ter esse medo, né, de perder o cargo? Eu pergunto porque às vezes a gente escuta um treinamento, alguma coisa, e aí a gente fica pensando no outro. Ah, eu conheço o pastor X, ele é terrível. Sim, eu acho que eles têm um pouco isso. Mas trazendo pra gente, então eu como Sara, se eu tiver um papel hoje de liderança, como saber se realmente eu tenho essa dificuldade? Eu penso que a gente passa por alguns testes, né? O primeiro teste é quando alguém recebe a honra no seu lugar. Quando você faz um trabalho e a outra pessoa recebe os louros.
Porque quando a gente não é reconhecido, eu falo que o reconhecimento, ele pode ser que nem o vício do açúcar, né. O reconhecimento é gostosinho, mas ele pode viciar a gente, igual açúcar vicia, né. E aí quando falha esse reconhecimento, ou quando você faz algo que fica no anonimato, eu acho que é um excelente teste de ego e de propósito, e de onde está nosso coração. Meu coração está no resultado ou está em ser reconhecido por aquele resultado, né. Eu acho que essa é uma das formas da gente identificar se a gente está apegado àquela posição, aquele título, às honras que acompanham um cargo. Uma outra forma que me vem à mente aqui, pode ter várias outras que vocês estão lembrando aí, né, infelizmente não dá para abrir o microfone para todo mundo falar, mas uma outra maneira que me vem à mente, é quando você tem que abrir mão da sua maneira de fazer as coisas. Porque é muito confortável a posição de líder para quem é líder, no sentido assim, é do meu jeito, é a minha cara, é o meu estilo. Isso é verdade em parte, sempre vai ter a cara do líder, sempre vai ter uma influência do jeito da gente fazer as coisas. E é muito gostoso, porque é o que eu acredito, é o que eu defendo, então vai ser como eu quero. Mas quando você começa a se esvaziar desse poder e dividir com outras pessoas, algumas coisas vão acontecer de uma forma diferente da forma como você quer, está acostumado, e você vai ter que discernir. É uma questão de certo ou errado? É uma questão de é um princípio bíblico que está sendo quebrado, ou é apenas um jeito diferente de fazer? Então acho que essa é outro teste também, ao nosso apego a essa posição de liderança. Aí finalmente talvez se alguém for melhor do que você naquela função, e você perceber que você pode ter um resultado melhor em outra função, mas você não consegue sair porque talvez você mude de status. Deixa eu dar um exemplo muito, muito interessante que está acontecendo numa das equipes que eu faço parte hoje da MPC Internacional. Eu participo do time global de treinamento da MPC Internacional e são pessoas do mundo inteiro, né? Somos 5 pessoas, uma de cada área, eu represento a área das Américas. E a gente então tem um líder já há vários anos, e estão acabando de fazer uma transição de liderança. Então, o líder principal, Deus tem o chamado para ir numa outra direção. E tem um membro da equipe, que era tipo vice-líder, que agora vai assumir a liderança. O líder principal vai deixar de ser o líder global da equipe, para ser um membro da equipe, porque ele vai investir em outra frente. Tá aí um exemplo maravilhoso de alguém que não tem preocupação com cargo, né? Ele tá, tipo, mudando de status, porque é muito fácil você mudar de cargo quando você tem um status cada vez maior. Agora, quando essa mudança de cargo envolve você sair daquela posição de evidência para atender um chamado de Deus para você, que não tem o mesmo status, aí é uma prova do quanto que você tem ou não medo de perder o título. Acho que eu respondi mais ou menos, né, Sara? Respondeu sim. Teve até mais uma questão aqui, eu não sei se eu entendi bem, ó. Como é compartilhar a liderança, na sua opinião? Compartilhar liderança é você sentar junto com a sua equipe, falar o que Deus tem colocado no seu coração, revisitar a visão e a missão da sua organização e caminhar junto para decisões sobre quais são os nossos objetivos, né, envolvendo planejamento, quem vai fazer o quê, que áreas que precisam ser lideradas dentro desse trabalho e permitir que as pessoas ocupem essas diferentes funções. Eu acho que uma das aulas gravadas, um dos vídeos fala sobre a importância de dividir papéis. Então, a liderança compartilhada, ela funciona quando os papéis estão muito bem definidos também. Mas envolve processos de decisão conjuntas, a responsabilização conjunta pelo trabalho. O quanto que essa hierarquia é vertical ou horizontal, acho que vai da maturidade de cada equipe, do contexto de cada trabalho. Pode ser que o líder ele ainda esteja uma posição vertical, mais vertical em relação aos outros líderes da equipe nuclear, pode ser que esteja um pouco mais próximo, mais horizontal. Hoje, a gente não tem ensinado, falado ou experimentado uma liderança nuclear totalmente horizontal, onde ninguém é o líder principal. Eu, Eliane, pessoalmente acredito que é importante sempre ter um líder principal, um facilitador, né? Ainda que essa função possa ser alternada, se a equipe consegue trabalhar assim, certo? Mas a questão é que as decisões são compartilhadas, o plano é compartilhado e as tarefas são distribuídas.
é assim que a gente faz. Acho que eu respondi, né? Podemos ir para frente? Pode sim, excelente. Podem colocar nas dúvidas no chat aqui, gente, que a gente vai tentando responder também, que eu acho importante, e aí também, quem quiser compartilhar a própria resposta no chat, eu acho legal ter essa interação também. Legal, Sara. Vamos lá. E como é que a gente forma essa equipe, né? Como é que eu faço para encontrar essas pessoas? Tem pessoas, assim, na MPC a gente está sempre vivendo esse desafio. Alguém é nomeado para liderar, aí a equipe nuclear que tinha antes, cada um foi para um lado, lembra? As pessoas não estão aqui para sempre. Então a vida ela é dinâmica, as pessoas estão por um tempo, daqui a pouco não estão mais. Aí você tem que formar de novo a sua equipe. Onde é que eu vou encontrar essas pessoas? Então, aqui algumas ideias. Quem é que você está influenciando, né? O John Maxwell chega a ser até meio radical, assim, ele fala: se não tem ninguém seguindo você, você não é líder, né? Isso pode ser debatido, mas liderar é exercer influência. Então você vai começar pensando nessas pessoas que já estão caminhando ali perto de você, pessoas que já confiam em você e em quem você confia também, certo? Então, identifique essas pessoas que você já tem inspirado, que você já tem influenciado, certo? O líder ele é alguém que ele lidera pelo exemplo, ele consegue trazer as pessoas numa determinada direção, contagiar as pessoas com uma visão de Deus, que Deus colocou no coração. Então, liderar é influenciar. Então, observe quem são as pessoas que já estão perto de você, que você tem influenciado. Esse é o primeiro passo, tá? Mas dentre esses seguidores, você precisa adotar alguns critérios, certo? Então, quem são as pessoas que eu vou trazer para a equipe nuclear? Então, procure pessoas que sejam maduras, fiéis, constantes. Eu trouxe aqui alguns textos, alguns eu vou ler inteiros, outros não, porque senão vai tomar muito tempo. Monitorar o tempo aqui. Olha que legal, né? Esse conceito do cristão, do crente espiritual e do crente carnal. Paulo está escrevendo ali para os coríntios, né, ele fala: "Olha, eu não pude falar como espirituais, mas como carnais". Por quê, né? "Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos". Então, gente, quando você for pensar em pessoas para comporem essa equipe nuclear, não traz o cara que é super talentoso e tal, e fala, cheio de habilidades, mas é carnal. É uma pessoa que vai te dar trabalho, uma pessoa que vai provocar divisão no grupo, é imaturo espiritualmente. Então traz gente que é convertido mesmo, que manifesta fruto do Espírito Santo. Ninguém é perfeito. Toda vez que a gente fala em perfis, a gente fica com esse sentimento assim: "Ah, então tem que ser só gente santa, perfeita". Não é, são pessoas que estão nesse caminho do amadurecimento, certo? Então não traga para a sua equipe nuclear crente carnal, tá bom? Primeira coisa, gente, traz gente madura. Aí a gente tem ali Paulo recomendando para Timóteo sobre as características dos bispos e dos diáconos, né? Então vocês conhecem esse texto, não vou ler, são muitos versículos, mas ele que vai trazendo toda uma série de requisitos, certo? Então os diáconos e tudo mais. Então assim, lembra dessas passagens, porque elas mostram para a gente que quando a gente fala de liderança, a gente precisa ter alguns critérios, certo? Então você não vai trazer. Acho que o critério número um é vida com Deus, é caráter, é maturidade. Habilidades é uma coisa que se desenvolve, certo? Os talentos são bons, mas eles, às vezes, a gente coloca pessoas em posição de liderança só porque elas são talentosas e úteis, mas elas não têm um testemunho de vida cristã. E olha, o que que a Bíblia fala? A Bíblia fala o tempo todo. A gente viu Jetro aconselhando Moisés sobre o perfil daqueles que ele devia escolher, né? A gente vê Paulo aqui falando também. E lá em Atos, lembra quando os diáconos, né, aqueles irmãos foram escolhidos para a tarefa de distribuir, os alimentos para a igreja? Então, escolha entre vocês 7 homens como? De bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Então, esteja atento para as pessoas que estão mais próximas de você, que são pessoas que têm vida com Deus, principalmente isso, e que têm um bom testemunho, pessoas que são, eh, que não estão aí, sendo vistas, né, pelo grupo como pessoas problemáticas. Então isso é muito importante, né. Tá levando um estojo? Hum. Tem um microfone aberto aí. Então, gente, quando a gente fala sobre essas questões de perfil, hã, é claro que a gente também tem que buscar ser exemplo dessas coisas, né. Você como líder tem que olhar para esses textos e falar: "Ah, é,
É assim que um líder deve se comportar, é assim que eu devo ser, e é isso que eu preciso buscar para minha vida. Claro que a gente vive isso tudo, gente, num ambiente de graça, de perdão, de um Deus que é muito paciente, que vai nos dando novas chances, mas a gente não pode baixar o nível. Aí você fala: "Ai, meu Deus, não existe gente assim". Claro que existe, certo? Então, ora que Deus vai te mostrar, Deus vai trazer essas pessoas, que se você fala assim: "Não tem ninguém desse jeito", talvez aí você já esteja sendo mais exigente do que deveria ser, e talvez nem você pudesse estar liderando nada. Então, use o seu bom senso, mas entenda que a palavra nos fala para buscar pessoas. Eu fico pensando, acima de tudo, pessoas que estão crescendo rumo à maturidade, né, cristã. Eu acho que, para mim, pessoalmente, isso é muito importante. Um erro que eu vejo muitos líderes cometendo quando vão, nomear outros líderes, é a falta de conhecer melhor as pessoas, né. Eu não coloquei esse versículo aqui, mas, né, aquela advertência da palavra da gente não impor as mãos precipitadamente. Eu vou falar sobre ser precipitado já, já. Então, às vezes, a gente não o diácono, ele precisa ser experimentado, né. O crente é experimentado e depois ele recebe a função do diaconato. Então, é todo esse cuidado da gente conhecer melhor. Então, eu já vi, assim, muita gente sendo colocada em posição de liderança por outro líder, com base nas primeiras impressões, ou numa impressão superficial de quem a pessoa é. Então, às vezes alguém chama a nossa atenção, fala: "Nossa", e já chama aquela pessoa e já envolve, sem conhecer direito. Então, procure enxergar aquela pessoa que está diante de você, muito cuidado, eh, por exemplo, a questão do carisma, né, muita gente é colocada em posição de liderança, porque é carismático, porque fala bem, e a gente se contenta com isso. Então, alguém chamou sua atenção, tire um tempinho para conhecer um pouco melhor essa pessoa. Se você não tem todo o tempo do mundo para comer 1 quilo de sal com essa pessoa, pelo menos chama para conversar. Pergunta sobre a história, sobre as outras experiências. Busca a referência dessas pessoas, se é uma pessoa que você não conhece bem. Não seja intencional em conhecer as pessoas que você está chamando para perto, para você depois não ter problema, porque é bem mais difícil você tirar uma pessoa de uma função, depois que você já confirmou ela, do que evitar que ela entre na função. Então eu vejo alguns líderes sendo muito prudentes na formação da equipe nuclear, e eu acho que isso faz sentido, porque depois que você chama, fica difícil a pessoa ser retirada daquele papel. Então a gente não pode ser precipitado. Mas sobre isso eu quero fazer um contraponto aqui. Não se precipite, mas também não demore demais, porque você pode cair no outro extremo de nunca confiar nas pessoas, de ter medo de chamar as pessoas para liderarem junto com você, e aí a coisa não anda, você fica ali aquele líder sozinho eternamente, porque você não confia em mais ninguém. Então, claro, gente, existe um risco envolvido e a gente precisa correr algum risco mesmo, não tem jeito. Faça o seu melhor, estabelecendo esses critérios todos, mas tome a decisão. E eu gosto muito desse texto, né, quando está falando ali da viagem missionária de Paulo e tal, ele vai passando em várias cidades, aí ele chega lá, né, prega as boas novas, faz muitos discípulos e começa a voltar para cidades onde eles já tinham ido, né, Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: "É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus", porque ele estava ali pregando o evangelho, o povo estava sendo perseguido, então eles tinham que encorajar os irmãos: "Fica firme, é difícil mesmo, mas fica firme". E aí o que que eles fazem, gente? Olha que legal. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo o quê? Orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, eles entregaram eles aos cuidados do Senhor, porque eles iriam sofrer perseguição, e tudo mais. Mas eles haviam crido em Jesus, e Jesus ia cuidar deles. Então, quando Paulo sai fazendo aquelas viagens, ele e Barnabé, né, tal, plantando igrejas, ele vai deixando lideranças em cada igreja. Eu gosto de 2 coisas nesse texto. Primeiro, porque fala: "Designaram-lhe presbíteros", no plural, "em cada igreja". Então você vê aqui, para mim fica claro, que ele levantava grupos de líderes em cada igreja, grupos de pastores. Não era aquela liderança solitária, já era uma equipe nuclear ali, certo? Mas como que ele fazia isso? Orando e jejuando. Então eles buscavam discernimento no Espírito Santo e tomava a decisão e corria os riscos. Será que eles nunca erraram? Será que eles nunca chamaram para liderar as pessoas que não estavam sendo chamadas? Eu acredito que sim.
É raro, a gente comete erros nesse sentido. Então existe o risco, mas a gente também não pode se demorar demais. Então, ache esse equilíbrio aí entre não ser precipitado e formar a sua equipe, mas não demorar uma eternidade, porque tem muita coisa para fazer, certo? E quem é que pode nos ajudar? Espírito Santo, né? Então, peça ajuda ao Espírito Santo para esse trabalho de formar a sua equipe. Vamos lá, é muito assunto. Deixa eu ir para o próximo ponto. Se tiver que interromper aí, a Sara nos interrompe. Como é que a gente divide as tarefas na equipe nuclear? Lembra que são 5 coisas, né? Estou no quarto ponto aqui. Deixa eu ver que vai estourar um pouquinho o tempo. É, eu vou pedir aí para a Aline colocar no chat um link. Talvez você já conheça o DISC. DISC é uma das ferramentas onde a gente traça um perfil comportamental. Eu gosto muito do DISC pela simplicidade que ele propõe, ele é fácil de entender, fácil de interpretar, de aplicar, certo? E a gente tem usado ele muito no contexto da MPCs, o linkzinho aí é para você fazer o teste, para você começar a se familiarizar, caso você não conheça, nunca tenha ouvido falar, tá bom? Então, gente, para cada perfil a gente tem um tipo de liderança. Eu quero brincar aqui com uma coisa muito interessante, que na MPC pelo menos a gente não tinha feito isso, né? Então imagina que dentro da sua equipe nuclear você tem diferentes perfis de pessoas, e é muito bom ter, né? É ótimo quando você tem gente, né, representante de cada tipo aí. Aqui eu vou falar do perfil dominante, a gente geralmente não tem um só, a gente tem uma combinação dessas características. Não vou dar aula de DISC agora, então você vai imaginar se você não conhece, né, o que que quer dizer. Então o tipo D, que é dominante, né, é um perfil de um líder nato, que tem iniciativa e quer mudar o status quo, é um inconformado. O tipo D é o cara que quer resultado. O que que esse líder precisa? Precisa de ajuda para lidar com pessoas, porque ele é muito focado na tarefa, em resultados, e ele tem a tendência de sair atropelando os humaninhos que trabalham com ele, né? Então, quanto mais forte essa dimensão, mais ele vai caminhar nessa direção aí. Então, você vai ter esse líder, que é um líder muito bom para fazer a coisa acontecer, mas ele precisa de ajuda. Todo líder precisa de ajuda, de pessoas diferentes dele, né? O tipo I, que é o influenciador, aquele carismático, aquela pessoa assim que todo mundo fica ao redor dele dando risada, né, que ele gosta de movimentar as massas aí. É um líder nato, ele agrega pessoas, ele tem entusiasmo, mas ele precisa de ajuda para se organizar. Então, se ele não teve histórico de vida que ajudou a preencher essa lacuna da organização, ele naturalmente vai ser meio desorganizado, então ele precisa de ajuda nessa área. Aí a gente tem o líder, tipo S, que eu estou chamando de líder relutante, que se destaca por ser um servo fiel e presente. Ele precisa de ajuda para ser proativo e assertivo. O tipo S, que ele é estável, ele é o conselheiro, ele é aquela pessoa dos bastidores, é aquela pessoa da paz, da bem. Ele é naturalmente um seguidor, por isso que eu falo que é um líder relutante. Muitas vezes ele vai se ver em posição de liderança, vai ter um pouco de conflito, porque ele não é uma pessoa muito assertiva ou proativa, não gosta de mudanças, gosta das coisas do jeito que estão, mas ele pode ser um líder. Vai sofrer um pouquinho mais para liderar, mas ele é a pessoa fiel, presente, constante, aquela pessoa que você pode contar 3 horas da madrugada e vai estar ali para te ajudar, né. Às vezes até por isso que acaba se tornando líder, porque é aquela pessoa todo mundo falta, mas ele está lá, né. E o tipo C é um líder que é organizado, é focado em ver as coisas do jeito certo, mas precisa de ajuda para ser paciente com pessoas, né. Que tipo de líder que vocês acham que eu sou? Quem me conhece já deve ter matado a charada aqui. Então eu sou um CS. Eu tenho esses 2 perfis aqui últimos, né. E é muito interessante, porque o tipo C, eu não diria que é um líder nato, no sentido de que ele não tem a tendência de ele não é um grande influenciador, mas ele influencia através da sua perícia, do seu detalhismo. Mas ele lidera, né. Eu desde que me entendo por gente, eu sou líder, e o DISC não é a única coisa que explica o nosso comportamento, mas nessa dimensão do DISC eu não seria naturalmente líder, outras coisas explicam a minha liderança. Por que que eu estou falando isso? Porque todo mundo pode ser líder. Todos os tipos podem ser o líder da equipe nuclear, podem ser membros da equipe nuclear que exercem liderança. Só que, gente, cada perfil é um tipo diferente de liderança, né? E aí vai ter os seus pontos fortes e seus pontos fracos ou limitadores que fazem com que a gente precise um do outro. Então, observe a sua equipe, é muito legal na sua equipe nuclear você fazer esse mapeamento. Aí você vai entender onde que essas pessoas têm a maior chance de terem sucesso
de acordo com as suas tendências naturais, comportamentais, barra personalidade, certo? Então, estão aprendendo. Alguns vão ter mais ou menos dificuldade nessas limitações. Então, conheça as pessoas, né? Procura saber o estado do teu rebanho. Conheça as pessoas que você lidera. Então, uma das formas de você fazer essa divisão de tarefas, que é esse tópico que a gente está discutindo aqui, é identificando o perfil de cada um. E dentro dessa ideia de perfil, nós temos as funções. Então, na NPC a gente trabalha com 5 funções básicas para toda a equipe nuclear. E você pode pensar no seu próprio contexto, você que não é da MPC, pode pensar na sua realidade, como que isso faria sentido para o seu contexto, certo? Então, considerando o tipo de tarefas que a gente faz na MPC, nós definimos essas funções. Então, se você conseguir juntar a função da pessoa com o perfil dela e a paixão, né, ó, só o sucesso. Então, como é que você vai fazer essa divisão? Então, fica aqui a nossa dica, um mapinha aí que a gente vai dar para vocês primeiro, né? Então, a gente tem aqui o coordenador de voluntários, que é uma das funções que a gente tem na missão, que é o que lidera a equipe e tal. Se você puder combinar a capacidade de organização e a capacidade de relacionamento que os perfis CS, SC do DISC têm, e é uma pessoa que gosta de pessoas, né, o S vai ajudá-lo a gostar de pessoas. Então, pronto, é um perfil legal. Então, quando você faz o mapeamento da sua equipe nuclear, você vai identificar, de acordo com o perfil, qual a função que ele se encaixa melhor, certo? Mas considere também a paixão, o que que a pessoa gosta de fazer. Certo? Então, uma pessoa é muito organizada, mas não gosta de gente, vai ser difícil coordenar voluntários, certo? Secretário e tesoureiro, sabe e gosta de atividades administrativas. Então, o C dentro do DISC, é um perfil bastante detalhista, técnico, né? Muito assim, certinho. Então, aí algumas variações do C que podem ser interessantes para a pessoa que assumir uma função mais administrativa. O líder de ministério evangelístico é uma pessoa que tem que agregar pessoas, se comunicar bem e ter habilidades organizacionais mínimas ou tem que saber pedir ajuda, né? Sabe pedir ajuda. E uma pessoa com fervor evangelístico. Eu coloquei o I, D e C e as suas variantes. O I muito pela essa questão de ser agregador. Mas lembra, o I às vezes não é muito organizado, então ele vai precisar de pessoas junto para se organizar melhor, né? O D é aquele líder que vai, foco no resultado. E o C o C ele é focado em tarefa, ele também vai dar conta disso. O S pode ser um líder de ministério? Pode, mas lembra que ele é um líder mais relutante. Então, quando envolve liderar muitas pessoas, isso pode trazer para ele um pouco mais de dificuldade, porque não é tão assertivo. Ele é mais lento, né? Esses aqui são um pouco mais focados e vão querer ver as coisas acontecendo. É só título de sugestão para vocês pensarem. Como encaixar melhor as pessoas, como dividir melhor as pessoas nas funções da sua equipe. O coordenador de oração, é claro, ele tem que ter paixão pela oração. E quem mexe com oração, gente, tem que ser perseverante e resiliente, né? Para estar lá naquela reunião que não vai ninguém, né? Ou mesmo perseverar pedindo a Deus coisas. Na nossa vida pessoal de oração, a gente sabe que a gente tem que ser perseverante e resiliente. Então, alguém para coordenar a oração também é legal. Então, a gente tem os S's aqui, né? Que são pessoas maravilhosas que podem ajudar nessa função aí. E o líder e vice-líder, como eu falei, qualquer perfil. Qualquer pessoa de qualquer perfil pode liderar, mas vai ser mais fácil para quem é D e S, vai ser mais natural. Só que eles vão precisar muito da ajuda dos Cs e dos Ss, né? Os Ds e os Is são líderes mais, né, naturais, mas os Cs e os Ss, eles vão ajudar na parte de organizar e na parte de relacionamento, né, para preencher essas lacunas, como a gente já falou antes. Então, gente, isso aqui eu estou apresentando para vocês porque a gente tem falado de DISC, a gente tem falado sobre dividir funções de acordo com o perfil de cada um, e essa é uma maneira de fazer isso, ok? Então, tentem entender o conceito e veja como que isso pode se aplicar para a sua realidade. O que a gente está querendo aqui é fazer esse casamento entre a função que a pessoa vai exercer, porque lembra, na equipe nuclear, na liderança compartilhada, é necessário que os papéis sejam bem definidos, senão vai dar confusão. A paixão, o que que essa pessoa, o que que arde ali, que a pessoa gosta de fazer, e o perfil dela. Quando eu falo que é só o sucesso, você achar esses 3, esse é o melhor do mundo, né, o sweet spot que a gente fala ali, aquele coraçãozinho. Nem sempre a gente consegue, certo? Então, tenta caminhar perto disso, mas não sofra demais.
Se você não conseguir combinar essas 3 coisas, quer ver o que mais que você pode usar como critério para dividir as tarefas na sua equipe? Considera também a experiência da pessoa. Às vezes ela não tem aquele perfil que encaixa certinho, mas ela já tem uma vivência profissional, ou mesmo dentro da igreja, onde ela foi desenvolvendo habilidades que vão casar com a função. Considera isso também. E, finalmente, a disponibilidade. Uma das coisas que vocês devem ter visto nos vídeos é que, para ser um membro de equipe nuclear, a pessoa tem que estar disposta a gastar tempo com aquele trabalho. Não dá para você ser líder sem dedicar tempo. Então, ou você tem que ter tempo, ou você tem que abrir tempo na sua agenda, reorganizar a sua vida para encaixar essa liderança, porque liderança requer tempo. Então, a pessoa está disponível para aquela tarefa específica, ela tem experiência, habilidades, a gente pode entender que isso também faz parte do perfil dela, e pronto, aí a gente tem o cenário completo. Então fica mais um mapa, né, que vocês têm de traçar o perfil, de fazer esses encaixes quando vocês forem dividir. E por que que isso aqui, tudo que eu estou falando é importante? Porque eu já vi demais gente assumindo, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar sempre esse exemplo porque isso é uma das coisas que acontece muito, muito na MPC. A gente sempre tem tarefas administrativas para fazer, né? Essa coisa de bastidores, de organização, de listas e tal. E às vezes uma pessoa super boa vontade fala: "Não, eu posso ajudar nisso". E a pessoa ela é um izão, que a gente fala, tem o I, ela é quase um I predominante. Aquela pessoa super querida, fofa e tal, simpática, otimista, tã-tã-tã, mas é bem desorganizada. E vai ficar responsável por uma área que requer muita organização. Então, isso mais isso é igual a quê? Frustração. Essa pessoa vai ficar frustrada, porque ela não vai conseguir entregar as coisas no prazo, vai ter muito sofrimento para fazer esse tipo de tarefa, e você vai ficar frustrado, porque você fala: "Puxa vida", a pessoa diz que aí você conversa com a pessoa, ela fala: "Não, eu vou fazer, deixa que eu vou fazer", mas ela não faz e não entrega, e agora? Aí você vai ter que ter aquela conversa difícil e fazer o remanejamento na sua equipe. Então você vai ter menos problemas se você conseguir fazer esses encaixes, né. É o que a gente chama em recursos humanos aí de a pessoa certa no lugar certo. Esse é um processo básico de RH, é você mapear perfis, funções, necessidades, né, e tentar fazer esse casamento, esse fit entre pessoas e o trabalho delas. Beleza? E gente, aguenta firme aí, vamos para a nossa último ponto aqui, que é 5 dimensões. Então a gente tem falado sobre 5 dimensões, 5 aspectos dessa dinâmica, né, da equipe nuclear, mas como é que isso funciona na prática? Né, eu já entendi, eu sei quais são elas, mas como é que isso funciona? Então a minha sugestão é que você use esses 5, essas 5 dinâmicas como um checklist, um check-up para você conferir como está a saúde da equipe. Então vamos voltar lá para o primeiro ponto. A responsabilidade principal do líder da equipe nuclear é promover a saúde dessa equipe, é cuidar da saúde dessa equipe. Isso quer dizer o quê? Então vamos pensar em algumas perguntas aqui, ó. A minha equipe, ela está motivada? Ela tem paixão pelas almas? Ela chora pela juventude perdida? Sim ou não? Né? Isso aqui tem a ver com a dimensão motivacional. Eu entender o que que eu estou fazendo aqui nesse negócio. É uma identificação, assim, visceral com a causa, certo? Outra pergunta que você pode fazer nesse check-up: a oração é a base de tudo na nossa equipe? Uma só da conexão espiritual, dependência de Deus, prática de oração? A minha equipe está se reunindo para orar? Né? Tem equipe que não ora junto. Essa é uma das nossas dimensões. Então faça essa perguntinha aí, como é que tá a saúde, gente, tudo é espiritual, então quando a gente cria uma categoria espiritual, a gente está aqui falando da prática da oração, principalmente nesse sentido, tá? Conjunta. Outra pergunta aí para você fazer: essa equipe está organizada? Temos clareza quanto às nossas metas, os nossos papéis? A gente tem um bom sistema de comunicação? A nossa comunicação é confusa, atropelada, deficiente, ninguém sabe o que está acontecendo? Essa é a parte administrativa, né, que a gente chama de administrativa, envolve planejamento, divisão de papéis, sistema de comunicação, certo? Outra perguntinha aí do check-up da sua equipe: os relacionamentos são saudáveis? As amizades, elas são cultivadas e os conflitos de relacionamento são resolvidos? Como é que está o nosso relacionamento dentro dessa equipe?
Por que que é importante cultivar amizade, gente? Porque nós somos uma família, nós não somos uma empresa, certo? Povo de Deus, família, irmãos, relacionamentos afetuosos, a Bíblia encoraja isso sim. E os conflitos vão acontecer. Eles estão sendo resolvidos? O que que a gente está fazendo com os problemas de relacionamento que estão surgindo? Essa é uma perguntinha para você fazer. E a nossa equipe está aprendendo e está ensinando? Nós estamos fazendo cada vez melhor? Estamos crescendo? A gente separa tempo para avaliar o que passou? Identificar aprendizado e pontos de melhoria, né? É o debriefing. Passou o evento, vamos fazer aqui uma avaliação. Como é que foi? O que que a gente aprendeu? O que que a gente tem que fazer diferente da próxima vez? Nós estamos treinando a nossa equipe de voluntários? Novos líderes estão sendo formados? Isso tudo é a dimensão da aprendizagem, que é uma das minhas áreas de paixão, por isso que eu estou aqui, né? Então faça um check-up. Usa as 5 dimensões como uma lista de coisas que indicam o nível de saúde da minha equipe, certo? Tendo feito isso, invista tempo para resolver, certo? Peça ajuda a alguém da sua equipe que é muito bom nessa área que vocês estão deficientes, por exemplo, se você precisa de ajuda. E toma uma medida prática, né? Porque uma área deficiente é como se fosse um elo fraco da corrente. Ela pode afetar todas as outras áreas. E eu poderia ficar um tempão aqui convencendo ou justificando isso que eu acabei de falar, mas se você pensar um pouquinho, você vai concordar comigo, né? São 5 áreas que, se uma delas não estiver bem e você não fizer nada para melhorar, isso vai acabar contaminando, porque elas se sobrepõem. Em muitos aspectos, essas áreas elas estão sobrepostas, muitíssimo interligadas. Então, gente, quando a gente negligencia a saúde de uma equipe, o efeito é o mesmo de você negligenciar a sua própria saúde. Tem uma coisa que não está bem, geralmente aquele problema dificilmente fica estacionado, né? Geralmente ele vai crescendo, ele começa a afetar outras áreas da sua vida. Então, cuide da saúde da sua equipe. E crie soluções que ajudem a nutrir as 5 dimensões. Então, pense em soluções práticas. Além de chamar pessoas para ajudarem, pense em o que que a gente pode fazer de concreto para manter, é como se fosse assim, eh, os ingredientes ali da receita, né? Garantir que eles vão estar presentes na sua equipe para saúde. 5 dimensões, gente, é saúde, é sinônimo de saúde. Então, quando isso está presente, a gente tem uma equipe saudável. Uma equipe nuclear saudável, lembra? Todo o resto das pessoas e do trabalho também refletem essa saúde. Uma equipe nuclear doente atrapalha todo mundo. Tem o líder que está mal, ele influencia de forma negativa todos aqueles que ele está liderando. É a mesma coisa com a equipe nuclear, certo? Alguns exemplos de ideias, estratégias. Vocês podem até dividir entre os membros da equipe nuclear cada dimensão para serem os guardiões, né? Então, olha, você vai nos ajudar a lembrar de sempre orar. O próprio coordenador de oração é aquele também que vai mover o pessoal para, como equipe nuclear, para orar junto, né? A própria função já promove uma das dimensões. E por aí vai. Só toma cuidado para isso não ficar tão terceirizado, porque quando a gente nomeia alguém para uma tarefa, a gente tende a relaxar e não se comprometer com aquilo. Então, a partir do momento que você, por exemplo, dividir as 5 dimensões entre 5 membros da equipe nuclear para cada um ser o guardião, isso não quer dizer que você não tem compromisso com ela. Então, todo mundo tem que estar igualmente comprometido para que isso esteja bem. O guardião é aquele que vai ficar lá, lembrando, atento, ajudando, a não negligenciar aquela área. Inclua no planejamento das reuniões atividades que promovem as 5 dimensões. Ah, cada uma delas podem ser associadas a ações práticas ou a tópicos da pauta da reunião. Eu vou dar um exemplo, a gente está desenvolvendo um modelo de liderança de voluntários para a MTC Brasil, e uma das coisas que estamos propondo é que toda reunião da equipe, a missão e a visão sejam recitadas. Então, vamos declarar a missão e a visão da MPC na reunião da equipe. Isso é uma maneira de manter todo mundo ligado com o nosso alvo final, né? Então, é uma maneira mecânica, entre aspas, de inserir uma das dimensões em todos os encontros de voluntários. Como que isso pode ser feito também na equipe nuclear, né? Ou programe na agenda o check-up regular, né? Então, a cada 6 meses, vamos sentar. Gente, como é que a gente está? Faz aquelas perguntinhas ali a cada 6 meses.
tá? Essa é uma ideia, essa é uma sugestão. Muito bem, gente, passamos assim, rapidão, estourei o tempo, mas eu preciso só fechar com um brinde aqui que eu quero deixar com vocês. Eu fiz um livrinho 2 anos atrás, tá na forma tem muitas dessas coisas que eu falei, muitas outras que eu não falei, ah, eu transformei num e-bookzinho que tá de graça lá na Amazon até dia 18, tá bom? Então, de hoje até 18, você pode entrar lá, fazer o download do livrinho lá no PDF. Você não precisa ter o Kindle para o negocinho para ler, você pode ler no PDF no seu computador. Vai só ter que instalar o aplicativozinho da Amazon, tá bom? Mas tá tranquilo. Se passar esse prazo, bom, então quem está assistindo esse vídeo depois desse prazo, você pode ir lá e o livro já custa uns R$ 10. Então vocês viram que eu não estou querendo ficar rica com esse livro, definitivamente. De vez em quando cai 35 centavos na minha conta, então mas eu quis deixar de graça para encorajar mesmo vocês a baixarem. Dá uma lida, eu espero com isso poder agregar um pouco mais para você nesse conceito. E aproveita e melhora a minha avaliação aí, bota 5 estrelinhas aí pro livrinho também, tá bom? Pode divulgar à vontade, a ideia aqui realmente é servir, é ajudar e disseminar um pouco mais essa ideia da liderança compartilhada, para a gente sair desse modelo empobrecido, que sobrecarrega, que é ruim para o líder e que é ruim para as pessoas que ele lidera, dele querer fazer tudo sozinho, ao invés de ser um capacitador, um multiplicador e um formador de líderes, certo? E aí agora a gente vai passar para uma parte mais prática. Eu mando a bola de volta aqui para Sarinha coordenar essa parte aí pra gente. Gente, tudo bom? Quem já participou dos outros cursos com a gente sabe que a gente tem uma parte teórica e uma parte prática. Então a gente vai passar agora 25 minutos, tá bom? Aqui na sala, em outra sala. Pessoal, então agora nós vamos refletir sobre o tema e eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, tudo bem? Então, a primeira pergunta: quais são as dificuldades nesta área? Pensando em você como uma equipe nuclear. Então, a primeira pergunta: quais são as dificuldades nesta área? Vocês podem pegar um caderno, né, um papel. Eu acho que a gente pode pensar também na nossa realidade. Acho que existem várias dificuldades, né, numa equipe. Achei bem legal o slide da Nani falando sobre as áreas que a gente precisa se atentar, como relacionamento, a parte espiritual, parte administrativa, oração. São tantos temas que a gente precisa focar que eu falei, nossa, estar alinhado com tudo isso é um desafio. Sim, verdade. Essa é a primeira. Então, indo para a segunda pergunta, puderem anotar. De acordo com o que aprendeu hoje, o que aponta para a solução do problema? Então, de acordo com o Vamos que você aproveitar para aprendeu hoje. Desculpa te cortar. Vamos aproveitar para responder também, que aí é o tempo do pessoal responder lá, no nosso contexto, né, que nem a gente tinha feito naquele último. Então, na sua equipe nuclear hoje, você vê alguma dificuldade, assim, daquilo que a Nani falou? O que que você acha? Eu aqui, por exemplo, eu fiz alguns apontamentos, né? Então, essa parte da oração, né, que é a base de tudo. Então, a gente precisa, de repente, a gente tem grupos hoje de oração, mas oração sempre, o pessoal quase nunca participa, né? Mas assim, eu acho que é importante a equipe nuclear, no mínimo, sempre estar nesse grupo, né? Ela não pode faltar nesse grupo, no mínimo, né? Pensando nisso. Também na questão de conflitos, eu acho que essa parte de conflitos sempre vai acontecer num grupo. Então, se a gente pensar em conflitos, lidar com os conflitos, superar os conflitos e seguir em frente sem ruptura, né? Porque às vezes os conflitos trazem mudanças de comportamento, mudanças de relacionamentos, e exige uma maturidade de toda a equipe, né, para conseguir ir em frente. Então, foram os pontos que eu fui anotando aqui como exemplo também para você. Boa, boa, excelente. Pensando assim, hoje eu não estou em nenhuma equipe nuclear, não, nenhuma não, né? Toda na essa nossa de cultura.
e capacitação. Mas acaba que a gente é bem tá mais distante, é mais prático, eu acho que a gente não tem tanto relacionamento presencial, que às vezes é o que gera, por exemplo, um desses conflitos, né, que poderia ser uma dessas questões. Então, pensando hoje nas equipes que eu já participei, que eu participo, acho que realmente as dificuldades elas vão variar, porque ninguém é igual a ninguém, e entrando na segunda solução, também é algo, eh, que vai ser direcionado de acordo com o problema. Então, quando é um problema de relacionamento, sentar, conversar, lavar prato, né, eh, eu acho que todos nós temos as nossas questões, no sentido de não ser tão fáceis de lidar. Eu acho que quando a gente tem essa perspectiva de que, eh, nós precisamos nos adaptar aos outros e enfim, a pra trabalhar em equipe, é uma arte, é uma Muito bom. coxa de retalho, né, que cada um vem com a sua bagagem e a gente vai juntos trabalhando nisso em prol do reino, então, para mim a solução ela claro que depende do problema, mas é pensar nisso, né, às vezes não espiritualizar tanto uma coisa que é prática, do tipo administrativa. Mas realmente escrever e visualizar: "Olha, o que está acontecendo? É tua organização? É problema de conflito?" E aí sim pensar na solução. Tem uma frase que foi no curso de líderes que eu fiz e ela marcou profundamente minha vida, tanto pessoal como ministerial, e eu vou soltar aqui. E pessoas são mais importantes que resultados. A gente nunca pode esquecer. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente estar levando em consideração, né. Excelente. Bom, a perguntinha 3 vai assim, o que, eu gostaria de implementar? Então, pensando aí no último módulo que a Noni fez, achei bem interessante, né, as 3 dicas são maravilhosas, que é incluir no planejamento, né, nas reuniões e nas atividades que promovem as dimensões, né. O programa de check-up também achei legal, fazer o seu plano de ação, mas esse do membro da equipe se tornar um guardião de cada dimensão, eu achei bárbaro. Realmente eu acredito que deve funcionar muito, então implementar as dicas que a Nani acabou dando aqui no treinamento. É, eu acho principalmente essa questão do feedback, né, porque às vezes a gente faz uma coisa e vai só fazendo, 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 seguindo uma agenda cheia, e a gente esquece de avaliar como nós estamos como equipe e também aquilo que já passou. Então, desde um evento, um evangelismo ou qualquer atividade que a gente tenha feito, eu acho que esse feedback, ele é muito importante. A gente ter essa abertura para poder conversar, sabe, para poder realmente falar: "Olha, não foi como eu esperava". Ou porque é isso, a gente tem expectativas e realidades. E eu acho que entender isso e conseguir se comunicar bem com a nossa equipe é algo bem essencial, assim, então, é uma coisa que eu quero poder implementar também, né, ter mais feedbacks e poder ouvir e às vezes, dá uma preguicinha de fazer um monte de reunião, mas é justamente a partir das reuniões e dos dados e de ouvir as pessoas que a gente consegue realmente melhorar como pessoas, né, como equipe. É verdade. E a última pergunta, quais seriam os passos que eu precisaria dar para chegar ao objetivo? A parte mais difícil. É bem Colocar difícil. em prática, né. Colocar em prática mesmo o aprendizado. Eu trabalho muito também com checklist, com planejamento, plano de ação, né, então assim, até na função que eu estou na equipe nuclear de Guarulhos é na parte de secretaria. Então eu sou a que adora uma lista, adora um plano de ação, e aí depois fica cobrando o pessoal: "Ó, pessoal, você falou que ia fazer isso e chegou o prazo, conseguiu fazer?". Eu acho que é bem importante esse planejamento e esse plano de ação, né, pra pôr em Boa. Eu vejo que uma coisa que eu lembrei também, ó, quais passos precisaria para chegar ao objetivo, eu acho legal para quem não fez fazer o teste DISC com a equipe. Porque eu lembro que quando eu fiz, cara, abriu muito minha mente, né? Porque eu acho que deu D, não lembro. Tem muitos, muitos anos. Mas foi muito legal, porque eu trabalhava em Brasília, né? Com a Luana, e gente, a memória tá ótima. Era algum dos projetos que era tipo com criança nas escolas. Eu realmente, escola da vida?
era a escola da vida, mas era tipo assim, um pouco para o primeiro ciclo, tipo, de primeiro a quinto ano. E eu lembro que às vezes a gente tinha alguns teatros, algumas peças, mas a intenção era desenvolver isso. Tem muitos, muitos anos. Então, talvez a minha memória tenha falhado em relação a tudo que nós fazíamos na época. Mas o que me marcou foi fazer esse teste, porque eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar. E eu olhei e falei, cara, que legal, eu, tipo, realmente sou assim, eu sou diferente. Eu lembro que a Luana, que era líder na época, falou, sim, Sara, por isso que eu te passo as coisas, você quer fazer logo, nananã, porque, tipo, é mais movida pelo resultado, de forma mais prática. Então, tipo, até hoje eu fico assim, cara, eu não posso ir, mas me manda que eu faço de casa e eu te mando depois. Então, é uma coisa meio. E na igreja eu também pude perceber que essa minha personalidade, o meu jeito, às vezes, meio trator, vai atropelando o povo, e às vezes não tem muito cuidado no falar. E você vai se conhecendo, né? Então eu acho que quem não fez é um dos passos que eu acho muito importantes é você conhecer a sua equipe através do DISC, porque aí as pessoas, para mim o que gerou na época foi muita empatia. De eu olhar, sei lá, para o Zé e falar, caramba, o Zezinho tem uma personalidade mais devagar, então nem adianta empurrar ou puxar ou ficar com raiva, porque se eu sou assim, ele é também de outra forma. Então, para que a gente não tenha atrito, os dois vão precisar ser moldados ou se adaptar, né. Então acho que o fácil, assim, para a gente chegar nesse objetivo, né, primeiro é a gente até termos claro quais são os nossos objetivos como equipe, né, porque assim como foi falado aqui sobre a gente ter uma equipe equilibrada de pessoas responsáveis que amam a missão, é entender para onde nós vamos e o que nós queremos. Porque às vezes eu acho também que falta um pouco de clareza dentro da missão. Apesar de ser uma missão, evangelizar. Tá, mas como? Quando? Quem? Né, aquelas perguntas ali que você fala: "Sei lá", tipo, às vezes não quer responder, né, tipo, que trabalho é esse? Mas a gente está revendo, a missão é uma missão clara, mas como que nós vamos chegar? E realmente eu sei que para uns é uma coisa muito: "Beleza, eu vou botar no papel, eu vou seguir". Mas às vezes a gente pode se esquecer um pouco disso, e eu acho essencial a gente poder ter a liberdade de de falar sobre, né, de rever o nosso plano, os nossos objetivos, porque a gente às vezes está indo só porque por ir, sabe, tipo assim, deixa a vida me levar, e eu acho Uhum. que isso pode ser bem ruim, assim, como equipe. Entendi. É verdade, tem razão. A clareza dos objetivos é super importante e por ser algo que talvez quem está no mundo empresarial talvez tenha um pouquinho mais de facilidade, mas quando a gente não está e fala em objetivos, a gente geralmente tem na mente, mas não tem isso, claro e mensurável, né, a gente conseguir medir se realmente a gente está conseguindo alcançar, né. Com certeza. Vamos dar mais uns minutinhos, né, para o pessoal. Aí eu acho que quer responder mais alguma pergunta, acrescentar com algo? Deixa eu ver aqui nas lamentações. Sim. Sejam bem-vindos de volta. Como foi? Deu para fazer as Foi em menos de 25 minutos, tá? Porque eu marquei aqui no meu reloginho e ele não despertou ainda. é porque comer Já faltavam tá, 3 minutos e 40 aqui pelos meus cálculos. mas deu para Eu fazer a consegui pergunta terminar. quando eu cheguei em casa. Fotinho. Temos que tirar fotinho. Não, já tô pronta aqui, já tô com a câmera ligada aqui, minha gente. Liguei a câmera de vocês para já garantir a nossa foto. O pessoal tá voltando. Mas somente isso. Conseguiram fazer umas 2 perguntas? Deu para responder aí? Deu. Sim, sim, sim. Fizemos todos. Ázio, saudade de você, amigo. Ai, Eliane, passe por Portugal, por favor. Eu passei muito rápido dessa vez. Eu sei, foi voando. Mas obrigado, eu percebi aí, mano, obrigado. Cara, nós fizemos todas as perguntas, só não deu tempo de responder todas. Tá. Não, tudo bem. Eu vou mandar de novo, gente. Porque eu fiquei preocupada do tempo. Desculpa ter tirado 3 minutos de vocês, tá? Na próxima vai ser já, viu, ali, né? Que a galera acompanha. 25 minutos é 25. Vamos tirar nossa fotinha. Eu vou mandar as perguntas lá e vocês podem continuar respondendo. Aproveita e embalo, gente. Já vai, já responde agora rapidinho
porque se deixar para depois, vocês sabem que a gente não faz. Então são perguntas muito importantes e principalmente para vocês trazerem para a equipe de vocês. Então segunda é o dia, entendeu? Bota lá, pega as perguntas e fala: "E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui?". Acho que vai ser muito útil. Tem mais alguém que vai mostrar o rostinho ou posso tirar nossa foto? Antes de passar pra Nani. Leonardo, Ciane, conseguem abrir a câmera, Débora? Rosana? Então vou tirar. 1, 2, 3 e sorriso. Aê, muito bom, galera, muito bom. Nani? Bom, acho que é isso. Eu fiquei com a sensação de que eu acabei tendo que correr muito por causa do tempo, né? E eu espero que isso não tenha prejudicado muito vocês acompanharem as informações. E quem sabe com a diversidade de assuntos eu fechei a lacuna de vocês em áreas diferentes. Cada um dos tópicos a gente podia ir mais fundo, por isso eu recomendo, assista às aulas, baixe o seu livro lá de graça, daria para falar muito mais. E a gente vai conversando aí, estou à disposição de vocês também, vocês têm o meu contato lá, se alguém quiser trocar uma ideia de algo que ficou faltando, que você queira perguntar, pode me procurar também no privado. Tamo aí, de boa. Tenho muito prazer em falar um pouco sobre essa experiência, trocar figurinhas. Tem muita gente muito experiente aqui, né? Mas a gente sempre se enriquece um pouquinho com a experiência do outro. Então, estou à disposição de vocês, gente. Deus abençoe. E vão aprender a liderar junto com outras pessoas. É um exercício de humildade, né? Mas o resultado é muito bom, muito positivo. Vamos sim. Tem mais alguém que pediu só o link? Um minutinho, deixa eu só mandar aqui o link do livro. Eu não vou mandar lá no grupo, porque a ideia é que realmente quem esteve aqui conosco seja beneficiado aí com esse presente. Nani, obrigada pelo seu tempo, pela participação de cada um. Vou fazer uma oração aqui rápida, só para a gente terminar, para vocês aproveitarem esse sabadão aqui, tá bom? Lembrando que o vídeo deve ficar pronto, às vezes, só no meio da semana, que a gente ainda vai editar e vai mandar para vocês. Então, não se aperreiem, como diz no Nordeste. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por essa manhã e tarde de aprendizado. Obrigado pela vida da Nani, obrigado pela participação de cada pessoa aqui. Deus, nos ajude, Pai, a entender quem nós somos, como o Senhor nos fez. Nos ajude, Deus, a ter a capacidade de liderar da forma como o Senhor liderou. Nos ajude a ter a capacidade de ser liderados também, a ser bênção na vida das pessoas, a cumprir com a tua missão, com o teu propósito aqui na terra, Deus. Não deixe que os nossos defeitos sobressaiam, Pai, a tua graça e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Esse é meu pedido, minha oração. Continue, Deus, fortalecendo nosso coração, fortalece, Deus, nossos pés, os nossos braços, nosso corpo, para a gente continuar, Deus, no nosso propósito. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aline, muito obrigada aí por ser co-host comigo. Desculpa aí a mente da grávida que vai esquecendo os trem. Imagina. E Muito obrigada pela prazerzão confiança. estar cheio de te ver aí Semana. com você, mestre. Bom final de semana. Um beijo. Beijo, Obrigada. tchau. Obrigada, Nani. Tchau.